Olá, pessoal. Então, pessoal, uma das minhas primeiras questões que acontece e vai fazer em si uma decadência do Império, tá? que vai ter um longo caminho, vai ser a minha questão chamada escravista ou questão escravagista. Tá? É a mesma coisa. O que seria essa questão, pessoal? O Brasil em si tinha a sua mão de obra, o seu patamar, ali a sua base, totalmente escravista. Ninguém em si trabalhava mais do que em si os escravos daquela época, né? Apesar de ter ali os chamados negros de ganho, que seriam pessoas que habitavam as grandes cidades vendendo e conseguindo poucos lucros ali para tentar futuramente comprar uma carta de alforria, eles ainda não estavam do modo que os ingleses ou do modo que eles desejavam, né, pessoal? Eles não tinham ali a sua liberdade, seu direito de ir e vir, por causa que ser escravo naquela época, pessoal, era duro, era difícil, porque um escravo, ele é uma propriedade tua naquela época, era uma propriedade do meu senhor de engenho lá. Então, era a mesma coisa que um animal, era pior do que um animal, pessoal, naquela época. Ele era muito maltratado, ele era escorraçado, ele não tinha nenhum direito, ele era simplesmente oprimido. Bom, enfim, pessoal, tá? Primeiro acontecimento, primeira tentativa de acalmar o tráfico negreiro para o Brasil. Tá? 1845, a Inglaterra em si vai dizer lá para o Brasil imperial aqui, né? Vai fazer um decreto lá. Hoje, ano de 1845, estou aqui lançando um decreto, uma lei, tá? A lei Bill-Alberdane. Essa lei vai dizer o quê? Vai dizer que a partir deste momento, os navios em si que saírem de determinada parte e serem pegos dentro do Atlântico, eles serão presos, eles serão em si consumidos. Não pode mais estar, por fim, abolida a transição de navios negreiros pelo Atlântico em si, passível de punições, né? Passível em si de prisões e tudo mais. Passível de multas também. Só que, pessoal, essa lei ela era muito branda, ela era muito simples. Os ingleses não conseguiram fazer essa vigilância e fazer com que ela fosse cumprida. Então essa lei ficou conhecida como lei para inglês ler. Tá? Lei para inglês ler é aquela coisa que a gente fala, né? Isso foi para inglês ler. Uma lei que não funcionou, né? Que não se aplicava aos moldes do Brasil da época. Então foi a primeira lei, tá? A Bill-Alberdane ali, de 1845, vai ser a primeira, uma lei inglesa que não vai dar certo. Depois, pessoal, nós temos outra lei tentando oprimir a questão escravista dentro do Brasil, que foi ali a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz. Essa fazia o quê? Essa tentava pregar alguma coisa que a Bill-Alberdane pregava, que era o quê? A proibição dos tráficos negreiros pelo Atlântico, né? A transição de navios negreiros pelo Atlântico estavam o quê? Proibidos. E a partir deste momento, a Marinha inglesa começou a cuidar dentro desse modelo e começou a atacar esses navios. E quando ela começa a atacar esses navios, a matar em si as populações que vinham nos navios negreiros, não somente a população que vinha para a mão de obra escrava, mas também ali as pessoas importantes, né, que faziam as transições, os coiotes em si, e as pessoas aqui do nosso Brasil colônia, a partir do momento que eles começam a perder no bolso, isso vai começar a doer e vai começar a dar uma amenizada no tráfico no Atlântico. Então foi uma lei, vamos dizer, de certa forma, positiva. Só que o Brasil já estava esperto. E no mesmo ano de 1850 vai se formar outra lei, a lançada aqui no Brasil, que foi a nossa Lei de Terras. O que acontece, pessoal? Começa a surgir, né? Começa a surgir ali algumas pessoas, algumas alforrias, o número de cativos, né, dos negros em si, que eram escravizados dentro do Brasil, começam a diminuir. E os nossos demais colonizadores não queriam que as pessoas em si que eram escravas se igualassem a eles, né? Tivessem os mesmos direitos, né? Então, os portugueses resolveram em si criar uma lei ali, a nossa Lei de Terras, para quê? Para oprimir, para dificultar a vida desse nosso escravo. A partir do momento que ele conseguia a abolição
da escravidão, né, que ele conseguia em si, às vezes, comprar a sua carta de alforria, ele tinha que o quê? Gastar comprando a sua terra, que estava num valor elevado, e também, pessoal, se ele era escravo até determinada época, saía dali, né, não trabalhava, não tinha um salário, vocês acham que quando ele conseguiu comprar a sua alforria, ou lá à frente, quando foi abolida a escravidão, vocês acreditam que ele teve algum futuro dentro daquele meio ali? Não, pessoal, né? Ele não tem ali capitais para poder ter uma boa vida, para poder ter um segmento dentro daquele meio. Então essa lei de 1850, tanto a Eusébio de Queiroz vai beneficiar, porque vai diminuir um pouco a chegada em si de africanos dentro do nosso Brasil, mas a lei de terras vai prejudicar, porque eles não vão poder ali adquirir essa porcentagem que eles gostariam, tá? De terras. E essa lei de terras, pessoal, prejudica também a quem? Aos italianos que estão chegando naquela época ali. Até 1824, o pessoal que chegava lá da Europa conseguiu ainda ali uma quantidade de terra gratuita, né? E foram os alemães. Pode observar, por exemplo, São Leopoldo, pessoal, tá? São Leopoldo ali. Logo adiante, né? Rio Caí, tá? São Sebastião do Caí. Sobe a serra, tá? Vai lá para o lado de Lajeado, tá? Ali, Rio Taquari, tá? Vai para o outro lado ali, Rio Gravataí, tá? Locais ali com rios, tá? Com rios em si, que foram o quê? Foram colonizados por alemães, né? Você vai subindo ali, vai ali por Novo Hamburgo e vai para aquela parte ali, vocês vão encontrar muitas migrações alemãs, e tanto quem vai lá para o lado de Lajeado também encontra essas migrações alemãs. Então, o que a gente deduz? Não, né, pessoal? O que a gente tem de provas com isso? Os alemães chegaram no ano de 1824, foram, de certa forma, claro que passaram dificuldades também, mas foram mais privilegiados e ficaram ali à volta dos rios, né? Que a água naquele tempo era um ouro, né? Tu tinha que ter água para te conseguir desenvolver as tuas ideias ali, os teus projetos. Já os italianos, quando chegam ali no ano de 1850, eles já não vão ganhar a sua terra, eles vão ter que comprar. Então, eles vinham da Itália, já chegavam aqui no Brasil devendo uma certa quantidade. Apesar em si de ter ali toda uma opressão envolvida com as etnias, né? Os italianos também eles vão passar muito trabalho dentro desse meio, né? E uma das coisas que eles não vão ser é privilegiados, vamos dizer, porque eles não foram colocados nas voltas dos rios, já foram colocados mais em locais serrosos, na serra em si, né? Em locais mais em morros, né? Até tem ali uma parte que fala que eles foram colocados dentro daquele meio ali por causa que a terra em si, o ambiente, era mais parecido com a Itália em si, mas tem os seus poréns, né? Mas uma coisa a gente tem que concordar, né? Que eles conseguiram desenvolver bem a sua cultura aqui dentro desse meio e conseguiram fazer cidades tão belas quanto a que os alemães fizeram, né? Dentro deste meio. Tá? Então, uma das principais questões, pessoal, dessa lei de terra de 1850, tá? Eu aproveitei ali o gancho para a gente falar da nossa lei de Eusébio de Queiroz, né, que foi ali para ajudar em si dentro do meio dos moldes escravistas, e já aproveitei também para falar dessa nossa lei de terras que prejudicou o pessoal que estava ali conseguindo a sua abolição e prejudicou também outros europeus que vieram chegando a partir daquela época. Outra questão, pessoal. 1865, surge outra lei para tentar diminuir um pouco a mão de obra escrava dentro do Brasil, que foi a nossa lei dos sexagenários. O que essa lei dizia? Dizia que escravos de 60 ou 65 anos que ainda estivessem sob regime de escravidão, a partir do momento que eles completassem essa idade, era mais ou menos uma aposentadoria, tá? Eles deveriam o quê? Ganhar a sua carta de alforria. Foi outra lei, pessoal, que não teve fundamento algum, há 60, 65 anos. Aí eu pergunto para vocês, qual escravo, trabalhando lá 16 horas no sol, 18 horas no sol, aí chegava de noite, às vezes não tinha nenhuma condição para se alimentar bem, às vezes teria acontecido alguma coisa durante o dia, ainda era castigado, ficava lá numa corrente, que nem um animal, que escravo em si daquela época viveria até os 60, 65 anos.
Ninguém, né, pessoal? Então também foi outra lei para inglês ler. Depois, no ano de 1871, temos uma nova lei, a nossa Lei do Ventre Livre, como o próprio nome já diz, pessoal. Lei do Ventre Livre, né? A criança que nascesse da escrava, a partir daquele momento, ela seria livre. Ela não precisaria ficar dentro dos moldes da escravidão do Brasil Império ali no nosso segundo reinado. Só que daí eu pergunto para vocês, novamente, tá? Uma criança, um bebê, nasceu lá da mãe dele, é óbvio, né, pessoal? Mas a mãe dele é escrava, tá? E ele é um bebê, né? É recém-nascido. Como é que ele vai sobreviver se a mãe dele é escrava? Ele é livre, mas a mãe dele é escrava e não vai depender da mãe? Vai, né, pessoal? Aí o que a escrava ia fazer? Né? Tinha que criar o filho dela, né? E a partir desse momento que ela não conseguia dar liberdade para o filho, por causa que ele ainda era uma criança, e mesmo que tivesse a lei não podia se cumprir, né? Porque quem é que ia cuidar para ela? A partir desse momento, então, eles abriram uma brecha na lei lá, disseram, se o patrão em si criar este escravo até os 21 anos, quando ele fizer 21 anos, ganha sua carta de alforria, aí sim vai ser um cativo liberto. E foi o que basicamente aconteceu, né? O pessoal que conseguiu ali sobreviver até os 21 anos foi explorado até aquela data, né? Porque a criança, infelizmente, pessoal, ela era explorada desde que ela era criança. Para vocês terem uma noção, por exemplo, a sinhazinha lá da fazenda, né, que era casada com o senhor de engenho, a partir do momento que ela paria, né, que ela tinha um filho, geralmente não era ela que ia amamentar. Uma das questões é porque ela era muito nova, às vezes nem tinha estrutura para ter um filho, e outra questão é que às vezes ela não tinha, ela poderia vir a falecer. Muitos casos de mortes aconteceram naquele meio tempo da senhora de engenho, mas ainda tinha lá uma certa crença, pessoal, que claro que é uma crença preconceituosa, uma crença errada, mas o pessoal lá do engenho daquela época acreditava que o leite em si, da ama de leite, né, da mulher negra em si, ele seria mais nutritivo, teria mais vitaminas em si para aquele bebê se desenvolver. Claro, pessoal, né, que nem eu disse para vocês, questões de preconceito daquela época, dentro daquele meio, né, que depois, por isso que a gente tem que debater tanto e trabalhar em cima disso nos nossos dias, né, para quebrar esse estigma que tem, né, esse preconceito que ainda tem, por causa que ele foi muito alimentado dentro daquela época lá, tá? Então, nossa outra lei que teve foi essa lei de 1871, a lei do ventre livre. Que depois, pessoal, através de muitas lutas, né, finalmente, 1888, aquela lei que todo mundo conhece, aquela lei que vocês provavelmente lá no prézinho ou lá na creche ainda pintaram o 13 de maio, lá, a libertação, né, a lei áurea, tá? Enfim, dando liberdade para os escravos. A princesa Isabel, boazinha, pegou e assinou. Não, né, pessoal? Não foi a princesa Isabel que assinou, né? Não, ela também não era boazinha, não foi por isso que ela assinou. Foi o que, pessoal? Muita luta, todas essas leis aí que nós revemos, né, que nós trabalhamos, nós citamos, e mais outras ainda, essas são as principais, tá, pessoal? Mas tudo isso foi muita luta em si do nosso povo africano para conseguir a sua libertação, para conseguir poder promover dentro da sociedade, depois futuramente ali, os seus costumes, o seu modo de vida, a sua religião. Porque a partir do momento que também aboliu a escravidão ali, eles não tiveram oportunidade de voltar, então tiveram que se reinventar e lutar para conseguir o espaço dentro da sociedade. Ok, pessoal? Essa, então, foi a nossa primeira questão que fez o império em si se abalar. Até porque, pessoal, ressalvando, tá? A partir do momento que aboliram a escravidão, o nosso Brasil ali, império, ele era composto por muitos fazendeiros, e os fazendeiros, a partir do momento que tiveram que dar a libertação para os escravos, eles não foram bonificados por aquilo ali. Eles acabaram em si perdendo os escravos em si. Então eles simplesmente, vamos dizer assim, tiveram uma certa... Eles faliram. Tá? Eles faliram em certos quesitos ali. Então isso vai fazer com que eles tenham certa raiva do Dom Pedro II e se juntem com outros grupos que nós já vamos ver para fazer essa derrotada, para tirar
o Dom Pedro II do Império para colocar ali o Deodoro da Fonseca, que foi o nosso chamado golpe republicano. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal.